paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Hebreus 10. Hebreus 10. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. A partir do versículo 3, vem dizer o seguinte: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Lá no versículo 10, vem dizer o seguinte: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E aí no versículo 14, ele vem dizer porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Sabe o que essa palavra quer dizer? Eu estava lendo sobre ela e eu me surpreendi, porque durante a Bíblia, no Velho Testamento, a gente vê muitas cenas em que as pessoas sacrificam um animal para poder receber o perdão dos pecados, né? Hebreus mesmo, acho que alguns versículos anteriores vem dizer de que não há perdão sem sacrifício, não tem perdão de pecado sem sangue sendo derramado. E curiosamente ele vem falar também de que o sangue de animal não vai perdoar pecado, porque se fosse assim, não precisaria fazer várias vezes. E durante a Bíblia a gente vê várias passagens de sacrifícios, de centenas de animais. O pessoal às vezes vai e faz uma leva, uma chacina inteira, só para a questão de limpeza de pecados. Isso nunca realmente trouxe a limpeza deles. O que ele traz é apenas a consciência de que é pecador, de que a pessoa cometeu o pecado. E aí vem o Cristo e derrama o seu próprio sangue, uma única vez. Jesus nunca mais morreu, porque um único sacrifício dele foi o suficiente para o perdão do pecado de cada um de nós. Eu estava pensando sobre essa música, sobre que nada além do sangue de Jesus pode nos purificar, nos santificar, nos trazer para perto de Deus, porque alguns versículos seguintes vem dizer de que o sacrifício de Deus, de Jesus, foi o que permitiu com que fosse aberto um caminho vivo e verdadeiro para a presença de Deus. Não só isso, mas ele vem falar que graças a esse sacrifício nós podemos nos aproximar com confiança do lugar santíssimo, de um Deus que não aceita pecado, porque pelo sacrifício de Jesus cada um de nós fomos perdoados, cada um de nós fomos encontrados pelo Senhor, e recebemos hoje a oportunidade de louvá-lo em agradecimento a esse sacrifício tão profundo, tão verdadeiro, tão importante para as nossas vidas. Que os irmãos possam se levantar nessa manhã para louvar com cada um de nós, amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida.
Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor. Que amor profundo, Senhor. Um amor capaz de transformar, de preparar um lugar para pecadores que foram redimidos pelo sangue do Cristo. Um lugar perto ao Pai, apenas por causa do teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai. Teu sacrifício é poderoso, Deus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pelo teu sacrifício nós somos livres para adorá-lo, Senhor. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus somos alvos mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Novamente. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue
elevado, mais alvo que a neve serei. Por esse sangue eu sou livre. Por esse sangue eu posso ser salvo. Eu posso ser transformado. Os meus pecados podem ser perdoados e eu posso ter uma consciência limpa diante do Pai. Que nessa manhã o Senhor possa perdoar cada um de nós, alcançar cada um de nós com o poder do seu sangue, salvar-nos, libertar-nos, transformar cada coração aqui. Que verdadeiramente cada um de nós possamos cantar que somos livres pelo sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. E não apenas isso, mesmo no próprio texto, né, de Hebreus, deixa eu pegar aqui, que eu acabei fechando a Bíblia. Ele vem seguir pelo versículo 19. Na verdade, deixa eu ver, 19? 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E aí ele vem falar justamente sobre a questão de se apegar ao Cristo. A partir do momento em que nós reconhecemos de que os nossos pecados podem ser perdoados pelo sangue de Jesus, cada um de nós somos chamados a viver uma vida fixa em Deus, fixa no Senhor. E essa é uma coisa muito curiosa, porque essa música vem falar sobre como Ele é a estrela da manhã, aquele que traz luz diante da escuridão, aquele que a palavra vem dizer de que o choro pode durar uma noite, mas o sol vem pela manhã. É como se o romper da esperança, no meio de tanta indecisão, tanta dúvida e dificuldade, fosse algo que reavivasse nos nossos corações a alegria de estarmos fixos em Jesus. Quando nós reconhecemos que Deus é a estrela da manhã, Cordeiro Santo que trouxe a paz a cada um de nós, em tuas mãos está todo o vencer, resposta para todo aquele que clamar, a verdade é a tua palavra e não podes mentir. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar a esse Deus, aquele que é a fonte da nossa confiança, a rocha firme aonde colocamos a nossa esperança, aonde encontramos a nossa salvação. Que nessa manhã a nossa adoração seja com coração grato, por saber que Jesus pode ser tudo isso a cada um de nós. Amém? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama.
A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Amor que nunca falha, que nunca acaba. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, que nós possamos também louvar ao nome dEle, porque a gente cantou inclusive essa música ontem, e eu achei interessante como ela traz um ânimo aos nossos corações, porque ela é um chamado à própria igreja. Louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome. É como se nós estivéssemos convidando uns aos outros. Vamos lá, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por todas as suas bênçãos, misericórdias, por quem Ele é. Então que nossa igreja possa louvá-lo, da mesma maneira que a gente louvou ontem, com grande alegria, com grande empolgação e ânimo. Amém? Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Nós louvamos, Senhor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor,
santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Tudo o que existe, louve ao nome do Senhor. Os Salmos vêm dizer: tudo que respira, louve ao Senhor. Deem louvor ao teu nome. Exultem ao Senhor. E essa música vem falar exatamente sobre isso, sobre como Ele é santo para sempre. As muitas gerações louvam ao Senhor. Aquele que foi perdoado, aquele que é livre, aquele que foi encontrado, qualquer um. Todos são chamados a louvar ao Senhor pela sua santidade. Os anjos no céu, lá em Apocalipse vem dizer de que eles ficam num canto incessante: santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Que possamos nos juntar aos anjos nesse louvor, que possamos cantar com o nosso coração o quão santo é o nosso Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes.
teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Se você foi perdoado, se você é livre, cante. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo, Senhor, o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Grande é o Senhor, que a tua igreja possa louvá-lo constantemente, que todo louvor, honra e glória sejam dados a ti, Senhor, que cada coração exulte ao Senhor e reconheça a tua santidade. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, pela tua misericórdia, o teu sangue capaz de purificar pecados, limpar consciências, transformar vidas e libertar cada um de nós para a liberdade, Pai. Louvado seja o teu nome, do teu santo Filho poderoso, que verdadeiramente nos alcança nessa manhã. Oramos para que mais e mais o Senhor possa transformar os nossos corações e nos capacitar a viver uma vida fiel e santa ao Deus santo que servimos, Pai. Oramos por mais de Ti, oramos por mais da Tua Palavra, oramos por sensibilidade dos nossos corações, aquilo que o Senhor tem a dizer a nós, a cada um de nós, Pai, e que nenhum de nós venha, ó Deus, a resistir ao Teu falar, mas que possamos nos entregar por inteiro nessa manhã. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai amado. Amém. Os irmãos podem se sentar para um momento de ofertas.
Amém. A palavra do Senhor vem falar com a gente no texto hoje de Eclesiastes 5, 19. Amém, os irmãos encontraram Eclesiastes 5,19, estão procurando, acharam? Bom, o Senhor vem falar para a gente. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Pensando sobre essa palavra, e pensando que é um momento de oferta, ultimamente eu tenho lido o livro de Eclesiastes, que é um livro que as pessoas consideram que Salomão estaria já chateado com a vida, já não queria mais viver, já estaria ali desanimado de viver, sabe? Só que algo que foi dito em um dos estudos bíblicos que a gente teve, e que me pegou muito e eu achei muito importante, foi que às vezes você lê um versículo não quer dizer que você entende o livro ou o capítulo inteiro, porque você não tem o contexto. E quando você vai ler o capítulo inteiro na questão, Salomão, ele diz que na sua vida e na vida que ele teve, ele viu justos sofrendo coisas que não eram para sofrer, ímpios se dando. A vida prosseguia da mesma forma. Ambos chegavam na questão da morte. E aqui ele fala que aquilo que nós recebemos de Deus, ou seja, a possibilidade que a gente tem de trabalhar, a possibilidade que a gente tem de receber o dinheiro que a gente recebe, a possibilidade de estar aqui, de dizimar, de ofertar ao Senhor aquilo que nós temos, é um privilégio que o Senhor nos dá, do qual nós podemos desfrutar, do qual o Senhor nos permite desfrutar. E aqui ele vem trazer para a gente também que quando o nosso coração realmente está no Senhor e não naquilo que a gente recebe ou do dinheiro que a gente ganha, ou na preocupação em trabalhar para ter mais dinheiro, quando a gente reconhece que dependemos do Senhor, reconhece que aquilo que a gente recebe vem do Senhor, a gente não vai... A palavra que ele usa para a gente é que raramente essa pessoa vai ficar pensando na brevidade da vida, ou seja, raramente vai ficar pensando: meu Deus, eu preciso comprar coisas, eu preciso ter coisas, eu preciso juntar bens. Porque a alegria dela vai estar concentrada em Deus, o coração dela vai estar centrado em Deus. Então ela vai saber equilibrar entre trabalhar para ter o dinheiro, porque é necessário, mas também desfrutar do dom da vida, que é o que o Senhor nos dá. Então que a gente saiba manter esse equilíbrio na nossa vida entre o dinheiro e o trabalho que a gente recebe e o servir ao Senhor, que é importante para a vida de um cristão. E que a gente possa manter o nosso coração verdadeiramente em Deus, reconhecendo que dependemos dEle e que não recebemos o que nós recebemos de dinheiro ou de coisas na nossa vida por nosso mérito, mas nós recebemos porque Deus nos permite receber, porque é graça dEle.
e graça a gente só recebe. Amém? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui nos encontramos nessa manhã, servindo, engrandecendo e exaltando ao Teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de desfrutar, de estar em mais um culto, de poder louvar ao Senhor, de poder engrandecer ao Teu santo nome. Te louvamos e te bendizemos, Deus, porque reconhecemos que isso é graça do Senhor na nossa vida, Deus. Nós não temos mérito em trabalhar, nós não temos mérito em receber o que nós recebemos, mas reconhecemos que é graça do Senhor, Deus. Que nós possamos ter esse sentimento de não ter a preocupação com a brevidade da nossa vida, mas saber desfrutar ela no tempo em que o Senhor nos dá, Pai. No momento em que nós estamos aqui, que nós possamos saber desfrutá-la da forma como o Senhor deseja, vivendo verdadeiramente como cristãos e vivendo para engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Deus. Te agradecemos por mais um culto, te agradecemos pelas nossas vidas e porque o Senhor nos conduziu até aqui, para que pudéssemos ser tratados e moldados segundo a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que o Senhor abençoe cada uma das ofertas e dos dízimos que vão ser trazidos ao gasofilácio nessa manhã, e que essas pessoas possam ter a certeza que dependem do Senhor, Pai. E que se algum irmão não tiver esse reconhecimento ainda de que depende do Senhor, que tudo aquilo que recebe vem do Senhor, que o Senhor possa colocar esse reconhecimento, que esse irmão possa compreender que depende do Senhor, e que ele precisa de um equilíbrio na vida entre o trabalhar e ganhar dinheiro e o desfrutar da vida que o Senhor nos deu, desfrutando em família, em amigos, em comunhão com a igreja e desfrutando de momentos com o Senhor Jesus, Deus. Porque para a nossa vida tudo há um momento correto, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome nessa manhã, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas enquanto a gente está aqui. Quero convidar os irmãos a compartilhar a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Esse é fácil, né? Gênesis 12. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai,
seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos, os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra aos seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. É um texto que nós conhecemos, já ouvimos muitas ministrações e é sempre bom retornar a ele, porque é um texto que nos lembra de que todos nós somos chamados a uma jornada de fé. Essa jornada é a jornada de Abraão, ou Abrão, né? Neste primeiro momento, enquanto ele é chamado, Deus chama Abrão para uma jornada de fé. E a gente, muitas vezes, o que as pessoas se perguntam, por que Deus nos chama? Você já parou para perguntar isso? Por que Deus nos chama para uma jornada de fé? Aquele momento, né, de silêncio. Por que Deus nos chama para uma jornada de fé? Quando Deus chama Abrão, Ele chama com o mesmo objetivo que Ele chamou a mim e que chamou a você hoje. E tem chamado outras e outras pessoas no decorrer da sua jornada. Em algum momento da vida você estava vivendo ali, na sua correria, na sua rotina, no seu dia a dia, e Deus te encontrou. E Deus te chamou. E muitas vezes a gente não sabe, para que Deus me chamou? A jornada de fé, irmãos, Deus chama Abrão para conhecer Deus, para confiar em Deus e para descansar em Deus. Conhecer, confiar e descansar. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para que você conhecesse quem Ele é, para que você confiasse nele e para que você aprendesse a descansar nele. E à medida que o Senhor nos chama, Ele sabe que nós não estamos preparados ainda para os desafios que hão de surgir. Ele sabe que nós, muitas vezes, vivemos uma vida em que nós dependemos dos nossos pais, dependemos da força do nosso braço, dos nossos contatos, do nosso dinheiro, do nosso trabalho. E aí a gente está vivendo aquela vida, aquela rotina louca, e Deus rompe a nossa história. Fala, opa, chegou o momento. O momento que você é chamado para essa jornada de fé. Porque existe uma semente de fé que o próprio Deus planta em cada um de nós. Mas é muito pequenininha. Ela precisa ser desenvolvida ao longo da nossa jornada. E à medida que nós vamos caminhando nesta jornada, nós ouvimos um chamado de Deus, como o próprio Abrão ouviu esse chamado. Quando Deus chama ele, no verso 1, o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. Aí você pega esse texto, e aí você ainda tem o verso 4. Então Abrão partiu, como o Senhor lhe havia instruído, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Deus chamou. Aonde é que nós vemos aqui os critérios para que Abraão seguisse a Deus? Não tem, né?
Abrão não fez objeção alguma. Porque uma coisa que o Abrão nos ensina é a obediência. Obediência. É a primeira coisa que nós temos que aprender com Abrão. Ele vivia uma vida, o pai havia morrido recentemente, o irmão também havia morrido, então ele estava vivendo, ele, os parentes, um monte de gente por ali, na terra de Harã. Estava tudo tranquilo. Vivia num povo em que adoravam outros ídolos. Um povo realmente idólatra. E Abrão, ele conseguiu discernir a voz de Deus no meio das tantas vozes que estavam ao seu redor. Tantas vozes que buscavam a sua atenção, buscavam o seu coração. Ele ouviu uma voz diferente, foi a voz de Deus. E quando ele ouviu essa voz, ele poderia ter questionado: mas eu nem conheço o Senhor, nem sei de onde o Senhor é. Como assim, sair da minha casa, sair do meio dos meus parentes aqui e ir para um lugar que eu nem sei onde é? Abraão não fez esse questionamento. Ele não fez uma lista de coisas, olha, eu vou se o Senhor... Jacó fez isso, lembra? Jacó fez isso. Se o Senhor for o meu Deus, se o Senhor me levar em segurança, se o Senhor me trouxer em segurança, se o Senhor nos abençoar, se o Senhor nos der isso, se o Senhor nos aquilo, aí o Senhor será o meu Deus. Como o Senhor foi o Deus de Abraão e também de Isaac. Aí o Jacó fala, aí sim, se o Senhor fizer isso, aí o Senhor vai ser o meu Deus. Tadinho desse menino, né? Não aprendeu nada com o avô. Porque o avô, quando ouviu, a palavra é muito clara. Partiu. Não tem objeção, não tem condição, eu vou... Não. Deus chamou, deu a ele uma ordem, e ele simplesmente partiu. Obediência. Obediência é resultado direto da fé, irmãos. A fé que é plantada em nosso coração. Quando Deus chama Abrão para uma jornada de fé, a primeira coisa é para que Abrão conheça quem é esse Deus. Quando Deus te chamou, Ele te chama para uma jornada de fé. E nessa jornada de fé, Deus vai agir de algumas formas, mas Ele te chama para uma mudança, para que você assuma um compromisso real, verdadeiro e transformador. E essa transformação vai acontecendo à medida que você obedece a esse Deus. Quando Deus chama, a obediência é a nossa resposta. Nós muitas vezes temos dificuldade de obedecer. Por quê? Porque Deus, Ele nos chama, quando Deus nos chama, Ele nos chama para sair de um comodismo que nós estamos. Não é nenhuma zona de conforto, é um comodismo, nós nos acomodamos. Sabe, por exemplo, quando você está no metrô cheio, aí você consegue pegar ali um espacinho num canto, antes de chegar na estação Sé, na hora de pico. Aí você pega ali no ferro, o pessoal vai entrando, você vai se espremendo. Você não está numa zona de conforto, mas você está acomodado em um determinado lugar, que você sabe que se você tirar o pé do lugar, ele não volta. Porque quando você tira o pé do chão, alguém bota no lugar. E aí você vai ter que viajar com um pé só. Estou falando mentira ou não? Quem já pegou o metrô na Sé esse horário sabe que é verdade. Assim também é na nossa vida. Nós nos acomodamos muitas vezes com a nossa religiosidade, nós nos acomodamos em seguir rituais religiosos, nós nos acomodamos em orações
fajutas muitas vezes. Nos acomodamos com um versículo que a gente guarda e está tudo certo. Jesus chorou. É o versículo que eu guardo no coração. E passa a vida inteira só com esse versículo no coração, né? Nos acomodamos com pouco estudo, nos acomodamos com pouca oração, nos acomodamos com pouca intimidade com Deus, e essa acomodação, é nessa acomodação que a gente vai levando a vida, até o momento em que Deus permite que algo aconteça, que mexe na nossa rotina, na nossa estrutura, fala assim, você está muito acomodado com isso. E enquanto você estiver acomodado, você não vai crescer, a sua fé não vai crescer, você não vai frutificar se você estiver acomodado. Se você não for desafiado a algumas coisas, você não tem como frutificar. Deus não tem como ser glorificado na vida de alguém que vive acomodado. Então Deus entra na vida de Abrão, fala, tá, eu sei que seu pai morreu, seu tio também, vocês estão muito bem acomodados aí na terra de Harã, mas eu tenho planos e projetos muito maiores para a sua vida. Mas para isso eu quero que você saia do comodismo que você se encontra e vá para um lugar que eu vou te dizer. Abraão, eu acho que naquele momento ele olhou a sua vida, falou, poxa, se eu continuar fazendo a mesma coisa a vida inteira, eu não vou sair do lugar. Se eu continuar do mesmo jeito que eu tenho vivido até hoje, eu não vou viver experiências diferentes da minha vida. Eu não vou frutificar, eu não vou fazer nada de diferente, nada que marque a minha história. Eu vou obedecer esse Deus. E isso, sabe aquele negócio assim que você, quando você lê o texto, você vê claramente, olha, sai daí de onde você está e vai para um lugar que eu vou te dizer. O cara simplesmente pega esposa, filho, ou esposa, sobrinho, vambora, servos, junta os gados, junta os animais, junta tudo que a gente tem aí e a gente vai embora. Mas vai embora para onde? Não sei, a gente vai. Não, mas espera aí, a gente está vivendo aqui já há algum tempo. Está tudo tranquilo, a gente está, né, agora que a gente está confortável aqui, está estabilizado, está acomodado no lugar onde nós estamos, você está falando para a gente pegar tudo, levantar acampamento e ir embora para um lugar que você nem sabe onde é? Isso. Você já parou para pensar? Deus falando isso para você, olha, sai do meio de onde você está hoje. Você vai para um lugar que eu vou te dizer ainda onde é. E aí você tem que abandonar, né? Hoje, abandona o emprego, pega a família, tudo que você tem e vai. Para onde? Não sei, vai. Eu imagino a Sarai aqui, né? Que ainda é Sarai aqui, olhando para ele e falando, você é louco, homem? Você bateu a cabeça? Como é que a gente vai sair para lugar nenhum? Vamos. O Senhor falou comigo. Que Senhor? Não sei. O Senhor falou comigo. Foi uma voz que eu ouvi. Foi um Deus. Que Deus? Não sei ainda. Eu não conheço. Não é verdade? Imagina só. É porque quando a gente lê o texto, a gente não parava para pensar nessas coisas. Que Deus? Não sei que Deus que é. Mas como é que você ouvia? Eu ouvi essa voz e essa voz mandou eu sair de onde a gente está aqui e ir para um lugar. Que lugar? Não sei. Ele falou que vai mostrar ainda. Mas quando que vai ser isso? Não sei. Aonde que é? Também não sei. Deus falou, Abrão obedeceu, Abrão partiu. E o interessante, irmãos, é que quando
quando Deus fala conosco, Ele tem planos e tem projetos para nós. Mas é uma decisão nossa obedecer ou não. Nós podemos continuar na nossa comodidade ou viver os planos e os sonhos de Deus para nós, numa jornada de fé, que não deixa de ser uma jornada de muitas aventuras que nós vamos viver. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, se você olhar, se você saísse da sua vida e olhasse ela por cima, você fala, nossa, que aventura que é essa minha vida. Cara, eu passei por isso, por isso, por isso. Aí Deus entrou aqui, não que Ele não estivesse, mas aqui Ele falou comigo, aqui eu ouvi. E daqui em diante, nossa, eu passei por isso, isso, isso e isso. Nessas horas eu pensei que não ia dar, e eu pensei em desistir, eu pensei em voltar, mas Deus estava comigo. À medida que eu ia obedecendo, o Senhor ia me fortalecendo para fazer a vontade dEle. E isso a gente precisa aprender. Todas as vezes que nós obedecemos para fazer a vontade de Deus, Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele renova o nosso ânimo. Mas por quê? Porque decidimos viver uma vida de obediência. João vai falar que aquele que me ama, me obedece, obedece os meus mandamentos. Então, quando Abraão obedeceu, era uma demonstração de amor de Abraão a um Deus que ele nem conhecia ainda, mas que ele iria conhecer. E é assim com a gente também. Quando nós somos chamados, quando Deus nos chama para uma jornada de fé, a gente não conhece Deus. Quando Deus me encontrou lá atrás e me chamou, eu não conhecia Deus. E aí quando eu passei pelas águas do batismo, eu achei que eu conhecia Deus, mas eu estava acomodado no pouquinho que eu conheci de Deus, no pouquinho que eu lia, no pouquinho que eu orava, e eu fiquei acomodado ali por quase uns 10 anos. Aí Deus me chamou, olha, vai para um lugar. Eu queria ir para a psicologia, lá atrás já. Mas a condição financeira, Deus falou, agora não. Ainda não, você não está pronto para essa área ainda. Eu quero você para me conhecer primeiro. E Ele me leva para a teologia. Até ali, eu achava que eu conhecia, pelo menos um pouquinho de Deus. Quando eu tive um encontro com Deus, quando eu vi o Deus encarnado em outro ser humano, em que eu olhei nos olhos dele, ele olhou nos meus olhos e viu a minha alma, e me deu um chamado de vir para ser igreja, para realmente viver e ser conduzido e conduzir uma igreja. Eu desabei. Eu falei, eu não conhecia esse Deus. Ali eu conheci só mais um pouquinho de Deus, e eu entendi que eu precisava conhecê-lo mais, porque era uma jornada de fé. E eu continuo vivendo essa jornada de fé. E muitos de vocês conhecem a minha jornada de fé, porque muitos de vocês fizeram parte dela. E tenho procurado viver isso. Mas, uma jornada de fé, irmãos, muitas vezes cansa, né? Cansa o coração, cansa a mente, cansa os ombros. Tem hora que a gente parece que está carregando o mundo nas costas. O nosso corpo parece que está sendo surrado todos os dias. E a segunda coisa que eu aprendo com Abraão, eu aprendo com ele que eu tenho que descansar. O que nós aprendemos primeiro? Obediência. Obedecer a Deus. Segunda coisa que a gente tem que aprender é a descansar em Deus. No verso 1, quando ele diz, o Senhor tinha dito a Abrão, deixe a sua terra natal, seus parentes, família e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí você pega o verso 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei esta terra aos seus descendentes. São, do 1 ao 7, são 5, 6 versículos, né? Coisa rápida.
que nós lemos em menos de 1 minuto, a gente consegue fazer uma leitura do 1 ao 7 aqui rapidamente. Mas o chamado que Abrão recebeu, até ele chegar nessa terra, levaram meses, irmãos. Meses de caminhada. Eu estava dando uma estudada mais assim, meio que por cima da distância, seriam, entre aspas, aí mais ou menos 1.600, 1.700 quilômetros, de onde ele estava até a terra que Deus mandou ele ir. Caminhando, um senhor caminhando, e não era o irmão Sebastião, que o irmão Sebastião parece um coelho quando ele sai descendo aqui. O irmão corre e pula que nem um doido aqui. Eu falo, rapaz, mas... é um homem animado danado, né? Abrão, com idade avançada, a esposa com idade avançada, sobrinho, a esposa do sobrinho, servos, escravos, animais, aquele mundaréu de coisa, sendo conduzido 1.600 quilômetros mais ou menos. Foram meses, do verso 1 até o verso 7, meses, sol, chuva, calor, frio, porque eles andavam no deserto, e no deserto durante o dia é muito quente, mas à noite é muito frio. Então eles viviam os extremos todos os dias, por meses, sem saber para onde estava indo. Porque o interessante é que quando nós olhamos o texto, o tradutor foi muito bonzinho com a gente. Ele deu uma aliviada boa para nós, porque ele fala assim, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. No texto original não tem essa parte que diz que eu lhe mostrarei. Então você lê assim, deixa a sua terra natal, seus parentes, a família do seu pai, e vá para a terra. Essa palavra que é colocada, eu te mostrarei, no hebraico é uma pausa. É um momento de silêncio. Vai para a terra. Como assim a terra? Cortou o sinal? Que terra? Né? Aí, se fosse atualmente, ele falou, cortaram o Wi-Fi. Cortaram o Wi-Fi, não chegou o resto. Senhor, continua aí. Que terra é essa? Como é que eu vou saber onde é essa terra? O interessante é isso, que ele fala, vai para a terra. E aí tem a pausa. Não tem esse negócio de eu te mostrarei. Vai para a terra. E o silêncio de Deus. Meses depois, aquela voz que falou com Abraão, volta a falar com ele de novo. Ele aparece a Abraão e diz, darei essa terra aos seus descendentes. Você já parou para pensar, você andando no deserto por meses, com a família, com animais, com todo mundo, sem saber para onde você vai, nem quando você tem que parar? E aí eu chego para minha esposa e falo assim, vamos para um lugar, junta tudo aí. Para onde? Não sei, amor. Mas como assim, não sabe? Quando que a gente chega lá? Não sei. Mas quem mandou a gente? Então, foi o Senhor. Que Senhor? Eu não sei ainda. Foi um Deus. Que Deus? Não sei. Vai para a terra. Silêncio. O que Abraão nos ensina aqui, irmãos? O que a palavra do Senhor nos ensina? Que Deus treina os nossos corações, nos deixando no suspense. A fé não é a certeza de alguma coisa que a gente está vendo ou do lugar para onde nós estamos indo. A fé, ela é fundamentada naquele que nos chamou.
Essa é a grande questão. Às vezes você fala assim, estou tão assim, estou ansioso, estou ansiosa, porque eu não consigo descansar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei, tem um negócio que nem, como é que vai ser a mobilização que foi ontem, né? Durante a semana, não sei como que vai ser, eu não sei se vai ser boa, se vai ser ruim, se vai vir muita gente, se não vai vir, se vai estar chovendo, se vai estar sol, se vai estar frio, eu não sei se vai dar tudo certo, se vai ter comida para todo mundo, se todo mundo vai ser... Tudo isso, na mente e no coração das pessoas. A Soninha quase surta essa semana, né? E aí, a gente olha e fala assim, calma. Por que calma? Porque a nossa fé não está no que vai acontecer, nem onde, nem quando, nem como. Mas o fundamento da nossa fé está naquele que nos chamou. Naquele que nos disse, olha, vai para a terra. Eu vou, acabou. Por quê? Porque Ele disse. E eu obedeço. Você já imaginou se você soubesse as lutas que você iria enfrentar antes de enfrentá-las? Por exemplo, se você soubesse o dia, a hora e como você vai morrer. Imagina como que seria. Você está lá, tudo bem, tudo tranquilo, e aí você tem uma revelação de Deus, Deus fala para você, olha, dá um jeito nas coisas aí, porque logo você vai morrer. Logo quando, Senhor? Olha, vai ser na semana que vem. Vai ser na semana que vem, na quarta-feira por volta de meio-dia. Entendeu? Você vai infartar. Ou então você vai estar andando na rua, você vai ser atropelado. Você já imaginou? Como é que você viveria de hoje até a quarta-feira? Entendeu? Se nós soubéssemos as lutas que nós iríamos enfrentar de antemão, a gente pararia de viver, gente. A gente ia começar a sofrer, a chorar por antecedência. Não é quarta-feira, mas é no ano que vem. Nossa, mas ano que vem, Senhor, mas eu tinha tanta coisa para fazer. Eu queria ver meus netos, Senhor. Queria ver os bisnetos, queria ver os meus filhos casando. Como é que eu vou morrer o ano que vem? Aí você ia viver naquela lamúria. Por isso que Deus, Ele não nos diz as coisas que irão acontecer. Mas Ele nos chama, e quando nós obedecemos, Ele nos fortalece para fazer a vontade dEle. Uma vez que Ele nos chamou, Ele vai nos fortalecer para viver as vontades, os planos, os propósitos de Deus. E isso não quer dizer que tudo vai dar certo, irmão. Quer dizer que se as coisas derem certo, Deus vai estar conosco. Se as coisas derem errado, Deus continua conosco. Não importa. Porque quando Ele manda Abrão ir, Ele está com Abrão. Foram meses. E a palavra não registra nenhum caos, nada muito assim, que realmente fosse chamar a atenção. Olha, nesses 6 meses eles foram roubados, eles foram agredidos, não. Houve um chamado, houve uma resposta de obediência. E Abrão descansou nesses meses enquanto ele caminhava, ele não ficou sentado, não. A gente descansa fazendo a vontade de Deus. Esse é o X da questão. Muitas pessoas vão dizer, nossa, mas vai ser um dia muito cansativo, tarará, 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 tarará. Fisicamente, nós estamos sendo desgastados, mas internamente nós estamos sendo fortalecidos. Por quê? Porque estamos fazendo a vontade do Senhor. Esse é o X da questão. O descanso faz parte daquele que obedece e vive a vontade do Senhor. Essa jornada de fé é como Davi descreve no Salmo 23, irmãos. Se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Eu posso descansar nele, por quê? Porque eu confio nele. Eu conheço
o pastor, a voz que está me chamando, ela se torna algo muito mais familiar para mim. E à medida que eu ouço aquela voz, eu vou confiando naquele pastor que está me conduzindo, porque eu sei que ele vai me conduzir a lugares de tranquilidade, onde a minha alma será revigorada, onde terá descanso para o meu ser. Eu sei que nele eu vou ter alimento necessário para mim e para minha casa. Por quê? Porque eu estou obedecendo. E se eu obedeço, eu também desfruto do descanso, que é um privilégio de Deus para nós. E o descanso também tem fundamento na fé, porque aquele que deposita sua fé no Senhor em obediência, pela fé também desfruta do descanso do Senhor, porque sabe que o Senhor cuida dele, cuida dela. Outra coisa, outra lição que a gente aprende com Abrão é a adoração, irmãos. Verso 7, parte B. Abrão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A adoração é um resultado direto da fé. Nós só adoramos a quem conhecemos. Obediência, descanso e adoração. Abraão, quando ele sai da terra e ele vai para essa terra distante, depois de meses, quando ele chega, a palavra fala para nós, no final do verso 6, que naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então já tinha pessoas morando, famílias, já tinham comunidades formadas naqueles lugares aonde Abraão estava indo com a sua família. E aí, Abraão, quando ele chega, ele não vai perguntar quem que é o dono aqui do negócio, quem é que manda. Ele não vai perguntar onde é que eu posso construir aqui levantar meu acampamento aqui, firmar meu acampamento, eu não vou estar incomodando ninguém. Ele não pergunta nada disso. Quando ele chega no lugar, a primeira coisa que ele faz, ele ergue um altar ao Senhor. Um pouco mais adiante, ele faz o quê? Ele ergue um segundo altar ao Senhor. Eu canso de ver gente, irmãos, que, pastor, eu estou mudando de casa, estou mudando de cidade, estou indo morar em um outro bairro, em outro lugar. Lugar bom, pastor, tem lá, é bem arborizado ali, tem açougue, tem feira livre perto, tem padaria, tem uma mercearia, tem uma vendinha lá, tudo perto. Muito tranquilo, pastor. Bom pra caramba para morar lá. Aí muitas vezes eu pergunto assim: e a igreja? Você já encontrou um lugar para você adorar a Deus ali? Você já encontrou um lugar para você ter comunhão com os irmãos? Ah, pastor, lá não tem igreja assim. Tem umas igrejas desse jeito, tem daquele outro, mas não gosto de nenhuma delas. A gente vai ver o que faz aí se a gente procura alguma coisa, algum lugar, sabe? É o primeiro passo para a derrocada daquela família. Porque se pensa em tudo, menos em adorar a Deus. Está se pensando no seu conforto, no seu comodismo, mas não está preocupado com o principal, que é a sua vida espiritual. Aí depois de meses: oi irmão, tudo bem? Irmã, como é que estão as coisas por aí? Como é que está a igreja? Ah, não, pastor, a gente já tem meses que a gente não vai na igreja aqui não, porque a gente não se adaptou com a igreja daqui, as coisas não são muito legais. Tá? Por que você não abriu então, irmão, a tua casa para fazer estudo da palavra? Monta um pequeno grupo, já que você não conseguiu se adaptar a nenhuma das igrejas ao redor. Por que você não faz isso? Ah, não, pastor, complicado, né? Eu não tenho condição de conduzir, tal. Eu falei: então você prefere ficar meio perdido por aí? Né, pastor? Sabe essas conversas?
Primeira coisa que a pessoa precisa se preocupar, irmãos, é em buscar a presença de Deus. Não importa onde ela vai estar, o que importa é que ela precisa encontrar um lugar para buscar o Senhor. Abrão, quando sai da terra, e ele ouve o chamado, ele obedece. Ele tem descanso no seu coração, para saber que no momento certo Deus vai falar com ele. Quando ele chegar ao lugar que Deus tem para ele, Deus vai dizer: é aqui, filho. É este o lugar. Ah, então é aqui, Senhor? Amém. Não quero nem saber quem é quem aqui, quem manda onde. Eu quero dizer o seguinte: eu vou invocar o nome do Senhor e dizer: aqui só tem um Deus. Aqui eu invoco o nome do Senhor. Só há um Deus sobre todos os deuses. Só há um Rei dos reis e Senhor dos senhores. E esse é o eterno, é Yahvé. Isso que Abraão fez, irmãos. Ele não se preocupou em construir casa, ele não se preocupou em saber quem é. Não importa casa, não importa a vizinhança. Eu preciso restaurar o altar do Senhor. Por que que as famílias estão quebradas? Porque o altar do Senhor está quebrado nos lares. Nós estamos buscando tantas coisas, mas não buscamos fazer a vontade do Senhor. Lucas falou na oferta que nós buscamos desesperadamente ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que acumular, eu tenho que comprar isso, comprar aquilo outro, arrumar uma casa maior, um carro melhor, fazer uma viagem. Não estou dizendo que isso é errado, mas se isso tiver como prioridade na sua vida, aí sim está errado. E esse é o grande X da questão. Como é que está o altar do Senhor na sua casa? Como assim, pastor? O que é o altar do Senhor? Tem que pegar umas pedras e colocar lá em casa? Porque era assim que eles faziam, né? Eles pegavam pedras, empilhavam. Olha, esse altar aqui é construído para o Senhor. E ali ele invocava o nome do Senhor. Quando nós falamos de adoração, né? Aqui a palavra fala que ele constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Mas a palavra adoração aqui é uma prática de adoração. A palavra adoração vai aparecer lá na frente, quando ele vai com Isaac para o Monte Moriá. É a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. E ali não tinha o ministério de louvor cantando. Não tinha gente chorando, com as mãos levantadas, erguidas, não tinham luzes, não tinha nada disso, irmãos. Tinha um coração de um pai rendido diante de Deus. Tinha um coração submisso. Tinha uma entrega no altar do Senhor. Abraão fala: olha, eu e o rapaz, nós vamos ali adorar a Deus, e logo nós voltaremos. Ele tinha certeza de que ele iria com o menino e voltaria com ele, apesar de Deus ter pedido o menino. É uma jornada de fé, irmãos. Na jornada de fé, Deus quer o que você tem de melhor. Quando você entende que o que você tem de melhor precisa ser entregue a Deus, que o seu coração precisa ser submisso a Ele, aí você vai começar a adorá-lo de verdade. A adoração tem a ver com isso, meu querido, com um coração entregue e submisso na presença de Deus. É assim que a adoração se constrói. Hoje, quando a gente pensa o ministério de louvor e adoração, a gente já pensa que louvor e adoração é a mesma coisa e que está tudo certo, e não é, são coisas diferentes. A adoração é o coração que se submeteu à vontade de Deus, que entregou tudo o que tinha de melhor no altar do Senhor. E depois que ele faz isso como uma expressão da sua adoração, ele rompe o silêncio e as lágrimas com louvores de gratidão.
Como que é isso, pastor? Paulo e Silas na prisão, por pregar a palavra. Foram levados, presos, ficaram ali num calabouço sujo, imundo, com ratos, baratas, umidade. Meia-noite, você ouve aqueles homens cantando louvores a Deus. Os grilhões se quebram. Por quê? Porque o coração deles estava entregue. Se eu morrer, eu vou estar com Deus. Se eu ficar, eu vou louvar a Deus, porque o meu coração é grato por tudo que tenho, por tudo que sou. Coisas que nós, como crentes, como cristãos, precisamos aprender. Tem coisas que não cabem na mesma frase. O cristão que fica murmurando, murmuração e cristão não cabem na mesma frase. Porque se você realmente é um cristão, você obedece, você descansa, e você não reclama do lugar onde o Senhor te colocou. Mas você glorifica a Deus. A palavra não fala, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre. Dai graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Como é que eu posso adorar a Deus se eu fico reclamando da igreja, se eu fico reclamando do casamento, se eu fico reclamando do filho, do pai, do irmão, se eu reclamo do trabalho, se eu reclamo do dia que está quente ou do dia que está frio, se eu reclamo que está chovendo ou se está muito sol? Não cabe. Cristão e reclamação, murmuração, amargura, essas palavras não cabem numa mesma frase. Para de reclamar, meu irmão. Para de reclamar, minha irmã. E adora a Deus. Que o teu coração seja grato ao Senhor. Pela noite de descanso, por poder levantar no dia de hoje, por poder ter esse dia lindo, para viver para a glória do Senhor, por poder ver a face do seu irmão, da sua irmã, por poder ter esse lugar onde a gente pode se reunir. Enquanto a gente vê tantos lugares onde está havendo perseguição, está havendo morte, está havendo prisão, o evangelho está sendo cerceado, pastores estão sendo presos porque estão pregando a palavra, cristãos estão sendo mortos no momento do culto. Essa semana na Nigéria o pessoal lá entrou no momento do culto, matou 2 e sequestrou o pastor. Na China tem acho que 30 pastores que estão sequestrados, não se sabe ao certo onde estão. Fora aqueles que estão sendo perseguidos por causa do evangelho, por anunciar a palavra virtualmente, por pregar nos lugares. E nós que temos liberdade religiosa, que ainda podemos pregar o evangelho, viver o evangelho, a gente reclama, porque tem que ir à igreja. Não, você pode, lembra do pode? Você não tem, você pode ir à igreja. Você pode se reunir com seus irmãos, você pode olhar na face do seu irmão, desejar a paz do Senhor a ele, e você pode receber essa paz também no seu coração. Então, meu amado, minha amada, para de reclamar, para de murmurar, adore a Deus, adore com um coração realmente grato. Adore a Deus porque você pode respirar sem a ajuda de aparelhos, você pode andar sem ter que ninguém ter que te carregar, você tem força nas pernas, você consegue falar, você consegue ver, você consegue ouvir. Deus toca em cada um dos sentidos do seu corpo. Agradeça a Deus por isso. Louve a Deus com alegria de alma e de coração. Isso é adorar a Deus. Ah, pastor, mas é que você não sabe como é o meu casamento. Mas se você continuar reclamando e murmurando, ele só tende a piorar. Mas se você começar a glorificar a Deus e agradecer ao Senhor pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, Deus pode fazer muitas coisas que você nem imagina no seu lar, no seu trabalho, na igreja. Deus chama e nós podemos escolher obedecer ou endurecer o coração. Se obedecermos, Deus nos fortalece
em meio às dificuldades e lutas. E nos permite descansar nos momentos que estivermos sobrecarregados. Ele nos diz: vem para mim que eu te darei alívio, te darei descanso. E com isso nós entendemos que nós podemos adorar a Deus. E a última lição que o Abrão nos ensina aqui nesse texto é quanto à missão. Qual foi a primeira lição que a gente aprendeu? Obediência. A segunda? Descansar. A terceira? Adoração. Eu quero que vocês guardem isso no coração, irmão, porque isso faz parte de uma vida de alguém que está numa jornada de fé. Todos esses ensinamentos de obediência, de descanso e de adoração têm fundamentos na fé. Quando a nossa fé é desenvolvida, à medida que nós conhecemos a Deus, nós obedecemos. À medida que obedecemos, a nossa confiança em Deus aumenta e nós podemos descansar nele. À medida que nós descansamos, nós temos a visão de que nós dependemos de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é para Ele, por Ele e para Ele. Então nós somos gratos a Deus por tudo o que temos, somos e fazemos. E isso nos prepara para a missão, que é exatamente a quarta coisa que Abrão nos ensina. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, verso 2: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que texto lindo, né? Você recebe uma promessa, como nós falamos ontem, mas você também tem uma responsabilidade. Deus é muito claro desde o princípio: eu vou te abençoar, o seu nome vai ser famoso. E Deus cumpriu, porque esse texto, mais de 4.000 anos já se passam, e a gente está falando dele aqui, do Abrão. Não é? Deus cumpriu e continuará cumprindo esta missão. Eu vou te abençoar, o teu nome vai ser famoso. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Por meio da sua vida, Abrão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu vou te abençoar para que você se torne um abençoador. Olha que coisa linda. Nós somos muito rápidos em querer as promessas de Deus, não é verdade? Mas nós somos lentos na nossa responsabilidade de cumprir o nosso compromisso. Deus tem te abençoado, mas você tem sido um abençoador? O amor que Deus tem te dado, você tem compartilhado com outros? O perdão que você recebeu, você tem estendido a outros? A graça de Deus que é derramada sobre a sua vida, você tem estendido essa graça aos outros? Essa é a grande questão. Quando nós somos chamados à missão, a missão que Jesus nos chama é de fazer discípulos de Jesus, não nossos. Mas Ele diz: eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Você não vai estar sozinho, eu vou estar com você, a minha presença estará com você, por meio do quê? Do Espírito Santo que eu coloco para habitar dentro de você. Eu vou frutificar na sua vida o amor, a bondade, a mansidão, a longanimidade, a paz, a paciência, a justiça, o domínio próprio. Todas essas coisas eu vou fazer crescer dentro de você, se você me der espaço. E à medida que isso crescer dentro de você, você deve compartilhar com outros. Nos seus relacionamentos, o amor deve ser. E quando o amor for essa marca, as pessoas vão olhar para mim, para você e falar: são cristãos. Por quê? Porque eles foram abençoados e estão nos abençoando. Eles foram amados e estão nos amando.
E é muito forte essa palavra, porque quando Abrão chega naquele lugar, já haviam outros deuses de outros povos, mas ele estabelece que, olha, vou restaurar o altar de Deus aqui. Respondendo a pergunta que eu fiz lá atrás, que eu tinha esquecido de responder, né? Sobre o altar de Deus. Naquela época eram pedras que eles colocavam. E eu perguntei se você já restaurou o altar de Deus na sua casa. O altar de Deus é você. Você é o altar de Deus. Não adianta você procurar pedras, não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando um coração contrito e quebrantado, onde Ele possa habitar, onde Ele possa frutificar para a glória do nome dEle. Um lugar onde Ele seja desejado. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita a sua vontade, aqui no meu coração, nessa terra árida, seca, como ela é feita nos céus. Porque quando o Senhor derramar o teu Espírito sobre a minha vida, eu sei que eu vou glorificar o teu nome, com os frutos que vão crescer em mim e que vão alimentar muitos. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos abençoados para abençoar. E se não estamos sendo instrumentos de bênção na vida de outros, nós estamos sendo instrumentos de maldição. Estamos sendo pedras de tropeço. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Não é isso que o Senhor diz? Ah, pastor, mas eu estou esperando alguma coisa acontecer. Eu estou esperando o céu abrir, um anjo descer para falar comigo. Eu estou esperando ouvir uma voz clara, audível, para chamar minha família para fazer momentos de oração em casa, para ler a palavra, para ouvir louvores. Não espere o momento favorável para invocar o nome do Senhor e declarar que na sua casa existe um único e verdadeiro Deus. Nós não somos chamados para pregar em condições favoráveis. O Senhor nos tira das trevas, nos abençoa e nos manda ser luz no meio das trevas. Esse é o X da questão. Luz no meio de luz não faz diferença. O Senhor chama a minha vida, chama a sua vida, chama cada um de nós para sermos luz onde existe trevas, onde tem pessoas sofrendo, onde existe dor, onde existe injustiça, onde existe pessoas que choram dia e noite porque não encontram sentido para a sua vida. E Jesus é o sentido da nossa vida. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos capacita, é Ele quem habita em nós, é Ele quem nos fortalece todos os dias. É Ele que nos ajuda nessa caminhada de fé, nessa jornada que muitas vezes é difícil, e que às vezes a gente fala, eu vou desistir, vou chutar o balde, vou embora. E aí o Senhor fala assim, filho, filha, quando você estiver cansado, você não tem que desistir das coisas. Você só precisa descansar no lugar certo, na presença de Deus. Esse é o lugar do nosso descanso. É nesse lugar que nós somos revigorados. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Porque às vezes na missão, a gente acaba perdendo Jesus de vista. Tem muitos lugares que eu vejo por aí que as pessoas correm, fazem e acontecem para Jesus e tudo mais. Tem o nome de Jesus, mas Jesus já não está mais sendo realmente envolvido naquilo. Jesus já foi deixado para trás. É uma jornada que as pessoas estão fazendo como se fosse uma jornada de fé, mas para satisfazer os seus próprios desejos. E tem muita gente dentro da igreja que está assim ainda. Deus chama, a pessoa faz que obedece, mas você vê que ela não obedece porque ela continua sempre cansada, sobrecarregada, exausta, está sempre murmurando, está sempre reclamando, está sempre questionando muitas coisas que o próprio Abraão não questionou.
Ele obedeceu. E ele procurou fazer o melhor que ele podia com o que ele tinha naquele momento. Que era o quê? Vai para uma terra. E o silêncio. O silêncio de Deus não é para você ficar sentado. É para você obedecer a ordem que Ele já deu. Porque às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente espera as coordenadas. É para eu fazer tal coisa, mas como que eu vou fazer? Quando? De que jeito? Quem que vai ficar responsável? Quem que vai fazer tal coisa? Mas e se isso acontecer? Mas e se aquilo acontecer? Mas e se não vier? Nós queremos tudo muito bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes, né? Mas uma jornada de fé, uma vida com Deus não funciona desse jeito, irmãos. A nossa jornada de fé muitas vezes vai ter Deus falando sim, vai ter Deus falando não, e uma boa parte dela vai ter um silêncio de Deus, porque Ele já deu a ordem e a gente está, meio que, eu estou esperando Deus para ver se Ele fala alguma coisa aí e tal. Vai fazendo, irmão, vai trabalhando. Bota a mão no arado e não fica olhando para trás. Mas uma coisa, não esqueça de Jesus. Por quê? Porque, irmão, minha irmã querida, meus amados, a gente pode viver uma vida inteira aqui nessa terra, conquistar muita coisa, ganhar muito dinheiro, pode ter casa, pode ter carro, pode viajar todo ano, todo fim de semana, pode ter tudo. Mas se no final da jornada você olhar para o lado e não olhar para frente e não ver Jesus, porque Jesus manda a gente seguir, né? Tem gente que passa na frente de Jesus porque fala, Jesus está muito devagar, meu. Está dando não. Estou querendo ganhar uns trocos aí, mas Jesus está mandando eu segurar, esperar e tal. Não estou aguentando. Aí passa na frente de Jesus. Aí faz aquela correria, vive uma vida louca, ganhando, possuindo, conquistando, se estabelecendo num mundo para ganhar os aplausos. O mesmo mundo que crucificou Jesus. E aí quando chega lá no fim, ele olha para frente e fala, nossa, eu não estou vendo Jesus. Nem lá na frente, nem atrás. Perdi Jesus. Tudo que você ganhou, tudo que você conquistou, não vai valer nada. Ao ponto que se você for nessa caminhada de fé, seguindo os passos de Jesus, Jesus mandou parar, para. Descansa. Mas quando Jesus mandar você ir, você vai. Para que no final de tudo, mesmo que você não tenha nada, nem a roupa do corpo para cobrir a sua vergonha, mas se você estiver diante de Jesus, você ganhou tudo. Porque Ele é o que mais importa. A coisa mais importante da minha, da sua, da nossa vida, irmão, é a presença de Jesus. E Ele a gente não pode perder de vista jamais. Eu não sei como é que está a sua vida. De repente, eu não sei se Deus te chamou, e aí você tem endurecido o coração para o chamado de Deus, ou se você está vivendo na obediência. Eu não sei o que está tirando o seu descanso, mas você e Deus sabem. Coloca diante do Senhor. Senhor, olha, o Senhor me chamou para fazer determinadas coisas, mas eu não tenho feito o que eu deveria fazer. E pelo fato de não estar fazendo, isso tem gerado um cansaço tremendo. E eu não estou conseguindo adorar o Senhor como deveria. E se eu não consigo obedecer, nem descansar e nem adorar, dificilmente eu vou conseguir cumprir a missão. Porque por mais que eu seja abençoado, eu não estou abençoando. Eu estou retendo a bênção que é para o meu irmão, que é para a minha irmã, que é para a pessoa que o Senhor coloca ao meu lado.
Eu estou sendo como o Mar Morto. O Mar Morto ele é reconhecido assim, irmãos, porque ele recebe água de todos os lugares. Mas ele não doa água para lugar nenhum. Então fica aquela água parada e não tem vida ali. Isso é difícil. Deus te chama para ser um rio de águas vivas, meu irmão, minha irmã. Deus quer ser a fonte que vai derramar sobre você muitas e muitas bênçãos. E você precisa entender que não é só para você. Você vai ser abençoado sim, porque à medida que você obedecer, você vai desfrutar do descanso, você vai adorar a Deus, e você vai ser uma fonte também de águas vivas. Deus se derrama sobre a sua vida e você se derramará na vida de outros. Pessoas vão poder olhar para você e ver a face de Cristo. Você vai exalar do bom perfume de Jesus, por onde passar. Os momentos de dificuldade e luta vão fazer parte sim da caminhada, da jornada, mas eles têm fim, irmãos. Todo sofrimento tem um fim. Nenhum sofrimento é eterno para aqueles que obedecem ao Senhor. Todo sofrimento que nós vivemos, eles vão servir para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé, para nos conduzir aos lugares altos. Mas precisamos permanecer no Senhor. Precisamos continuar obedecendo. Precisamos aprender a descansar em Deus. Irmão, sabia que o Brasil é o país número 1 da ansiedade no mundo? Quando a gente aprender a descansar em Deus, esse número vai cair. Porque nós não vamos mais ficar preocupados com o amanhã, com o que fazer ou deixar de fazer, com o ganhar ou não ganhar, com a comparação, com a competição, porque essas coisas tiram o sossego. A comparação e a competição quebram a adoração do nosso coração. Porque quando a gente começa a se comparar e querer competir com outros, a gente tira os olhos das bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Quando eu começo a olhar para o que Deus tem feito na vida do irmão, da irmã, eu esqueço daquilo que o Senhor já me abençoou. De que eu tenho família, de que eu tenho esposa, de que eu tenho filhos, de que eu tenho um lugar para voltar, de que eu tenho um lugar para me reunir com os meus irmãos, de que eu tenho uma casa, de que eu tenho uma mesa e que tem comida que é colocada nesta mesa, de que Deus me abençoa com todas essas coisas. Não importa se o outro lá está comendo caviar, está comendo lagosta, isso e aquilo. O que importa, irmãos, é a comunhão que nós temos, mesmo que seja com um ovo dividido por 4, 5, não importa. O que importa é um coração agradecido ao Senhor, um coração que aprende a obedecer, um coração que aprende a descansar, um coração que aprende a orar, a adorar, é um coração que está pronto para a missão, de ser um abençoador, de ser uma abençoadora. Você é uma pessoa abençoada por Deus, para ser um abençoador na vida do outro. Então eu quero te convidar agora a sair do seu lugar e ser um abençoador na vida do seu irmão, na vida da sua irmã. Porque nós não sabemos as lutas que nós travamos no particular. E às vezes a gente tem perdido o desejo de adorar, porque a gente olha e fala, nossa, minha vida eu estou passando por tanta luta, por tanta dificuldade, mas a vida do outro parece que está tudo bem. Não é que a vida do outro está tudo bem, é que eu escolho olhar pelos olhos de Cristo e compreender que as lutas e as dificuldades fazem parte para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para o meu fortalecimento, e que enquanto eu obedecer o Senhor vai me fortalecer em todas as coisas. Levanta do seu lugar e seja um abençoador na vida do seu irmão, na vida da sua irmã. Ore por ele, ore por ela. Declare as bênçãos do Senhor na vida dele, na vida dela. Lembra a ele ou a ela de que não estão sozinhos, de que o Senhor é por nós, de que o Senhor é conosco. Lembra do que eu falei ontem, de que aquilo que mais vale,
A coisa de maior valor na nossa vida não cabe numa conta bancária, mas cabe dentro de um abraço, cabe num sorriso, cabe numa mensagem, numa palavra de: olha, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui por você, eu estou contigo, o Senhor é conosco. Ore ao Deus Todo-Poderoso, ore àquele que te deu o fôlego de vida, ore a este que te abençoa, e seja um abençoador na vida do seu irmão, da sua irmã, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e as tuas misericórdias se renovam todos os dias, na minha vida, na vida da minha família, nesta igreja, nas famílias que se reúnem nesta igreja, na família desta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Eu sei que a mensagem e a palavra do Senhor, Deus, pode transformar vidas, pode transformar corações, pode transformar lares. Que o Senhor, em nome de Jesus, seja glorificado, o Senhor seja honrado nesse momento, que as pessoas que estão ouvindo nesta hora possam colocar os seus joelhos no chão, possam invocar o nome do Senhor, possam restaurar o altar nos seus lares, ó Pai, que elas possam ser abençoadas pela presença do Senhor, para que haja transformação na sua vida, para que essas pessoas se tornem abençoadoras, em nome de Jesus, Senhor. Este é o teu povo que o Senhor chamou, que muitas vezes endurece o coração em obedecer, em assumir um compromisso contigo, Senhor, mas hoje nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, pelo nosso coração duro, pela nossa negligência. Queremos buscar a tua face, em nome de Jesus, Senhor. Queremos obedecer ao Senhor, e a obediência, Pai amado, ao mandamento que o Senhor nos dá, de amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, Pai querido, a desfrutar do descanso que vem do alto, do refrigério de alma que o Senhor, que é o bom pastor, dá àqueles que obedecem os seus mandamentos. Nos ajuda, Deus querido, a termos um coração grato, para que possamos adorar ao Senhor por tudo que temos, por o Deus que nos é o Senhor, por quem o Senhor é nas nossas vidas. E nos ajuda, Pai querido, em nome de Jesus, a reconhecer que o Senhor já nos deu tudo de que nós precisamos, Pai, para vivermos uma vida de piedade, uma vida que glorifique, que exalte o teu nome. O Senhor já nos deu tudo que é necessário, Pai, nos abençoou, para que possamos ser abençoadores, que nós possamos compreender que na missão o Senhor nos dá o privilégio de sermos amados, perdoados, reconciliados com o Pai, para que possamos ser instrumentos de bênção, Senhor, nos lugares onde nós estamos, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no lar, na vizinhança, na comunidade, que nós possamos compartilhar a bênção que o Senhor nos dá, para que ela se multiplique, para que ela contagie pessoas, para que ela transforme vidas, para que transforme famílias, comunidades, casamentos, para que o Senhor seja estabelecido em corações, que o teu nome seja entronizado nas vidas e nos lares, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te agradeço por esta manhã de celebração. Te agradeço pela vida de cada pessoa, Senhor, que esteve aqui presente hoje, por cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, aonde quer que seja, quando quer que seja, não importa, o que importa é o Deus a quem nós cremos. A nossa fé, o fundamento da nossa fé está no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos chama para conhecer, para confiar e para descansar nele. E à medida que nós caminhamos nessa jornada de fé, Senhor, que possamos aprender a obedecer, a descansar, a adorar, para que a missão seja cumprida em nós e através de nós. Nós oramos, Senhor, para que o amor do Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo sejam derramados sobre a tua igreja hoje e sempre. A nossa oração é feita no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.
Deus nos abençoe. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua irmã, porque o que mais vale na vida cabe dentro de um abraço, de um sorriso, de uma palavra de ânimo, de exortação. É o amor que nós recebemos do Senhor, quando compartilhado, ele se multiplica, e o nome do Senhor é glorificado, e a igreja do Senhor é fortalecida no nome de Jesus.